Este programa é livre para todos os públicos. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, cinge-te e sirve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura da liturgia da palavra deste dia, nos versículos 12 e 13, a palavra vai dizer: Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, em Jesus Cristo, a salvação de Deus se manifestou a todos nós. É por Ele que nós fomos salvos. E, diante dessa salvação, todos nós somos chamados a viver a plenitude da vida cristã. Ou seja, sermos de fato chamados cristãos nesta identificação da nossa vida com a vida de Cristo. Ser cristão é viver como Cristo viveu, é identificar a nossa vida com a vida de Cristo. E isto em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos. Não só quando a gente vai à igreja, quando a gente vai rezar, quando nós nos colocamos em oração. Não, mas em toda a nossa vida, identificar a nossa vida com a vida do Cristo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ser cristão é assumir essa vida de Cristo em nós. Pela graça do batismo, nós também somos filhos de Deus, e pela ação do Espírito Santo, nós podemos nos assemelhar a Jesus Cristo, identificar a nossa vida à vida do Cristo. E como que isso se dá? Isso se dá pelo exercício das virtudes. À medida que nós vamos nos exercitando nas virtudes, nós vamos identificando a nossa vida, nós vamos configurando a nossa vida com a vida de Jesus. E nós devemos buscar as virtudes como este meio de ir configurando a nossa vida. O nosso proceder deve estar em sintonia, em correspondência com os ensinamentos de Jesus, com a sã doutrina da igreja. Aí sim nós vamos fazendo a nossa vida se assemelhar à vida do Cristo. E aí esta correspondência, não importa o nosso estado de vida, a nossa profissão, a nossa idade, se somos anciãos, se somos jovens, homens, mulheres, todos têm o dever de testemunhar uma vida coerente com a doutrina ensinada por Jesus, com a doutrina da igreja, com os seus ensinamentos. Ninguém está isento de buscar essa semelhança com a vida de Jesus. E aí, falando nesta correspondência da nossa vida com a vida de Cristo,
O Evangelho hoje nos fala sobre um conhecimento, uma identificação mais profunda com aquilo que é a vida de Cristo. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez servo de todos, se colocou a serviço de todos. Não deixando de ser Deus, não deixando de ser aquilo que ele era, mas ele se rebaixou, assumiu a nossa humanidade e se fez servo, serviu a nós para a nossa salvação. Ou seja, o Filho do homem, o Filho de Deus, veio para servir e não para ser servido. E ser cristão, ou seja, viver de fato a vida cristã, é aprender de Jesus o serviço ao próximo, o serviço aos nossos irmãos. Jesus é por excelência o grande modelo de servidor. Ele é o nosso modelo, porque Ele que vai à frente, nos dando esse modelo a seguir. A palavra vai dizer: dei-vos o exemplo, para que façais assim como eu fiz para vós. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. A felicidade cristã consiste em se colocar a serviço. Um pouco contraditório, com aquilo que o mundo ensina, porque parece ser bom ser servido, mas dentro daquilo que nós somos chamados a ser, a nos identificar com Cristo, a nos assemelhar com Cristo, existe uma felicidade própria ao se colocar a serviço do próximo, ao se rebaixar e também, assim como Jesus fez, lavar os pés dos nossos irmãos, se colocando a serviço. E é o exemplo de Jesus que deve iluminar a nossa vida. Olhar para o Cristo servidor, o Cristo servo, aquele que se abaixa e lava os pés, se colocando a serviço. Dei-vos o exemplo, para que vós também fazeis. E é assim, meus irmãos, olhando para a vida de Jesus e nos colocando nesse segmento, que nós vamos descobrindo essa graça de servir e amar os nossos irmãos, e aí de diversas formas. São inúmeras as formas que nós podemos servir os nossos irmãos, no serviço de amar, de nos doar, tornando a vida dos nossos irmãos um pouco mais agradável, um pouco mais leve, aliviando os fardos dos nossos irmãos, nessa graça de amar e servir. Nós podemos, como eu disse, desde de realizar bem o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos como nosso ganha-pão, realizando bem, fazendo bem todas as coisas, nesta intenção de servir ao próximo, desde também rezar pelos nossos irmãos, nos fazendo servos. E aí, nesse ato de nos fazer servos dos nossos irmãos, nós podemos ter essa consciência, ao chegar no fim do nosso dia, no fim da nossa jornada, do nosso trabalho, daquilo que nós fizemos para o nosso próximo, nós podemos também concluir o nosso dia, assim como Jesus conclui o Evangelho de hoje. Podemos também dizer: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer, que é servir o irmão, que é amar o irmão. Por isso, diante desta Eucaristia, Jesus, que mais uma vez se faz servo para nos alimentar, que ao alimentados pelo corpo e sangue de Jesus, nós também possamos ser alimento na vida dos nossos irmãos,
servindo os nossos irmãos, e assim também poder dizer: fizemos o que deveríamos fazer, nos identificamos com a vida do Cristo, nos assemelhamos a Ele, amamos e servimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.